Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, estamos retomando as nossas gravações do nosso Liturgia em Ação. Sempre é importante dizer o porquê que a gente esteve afastados esses tempos aí, Foram por motivos de saúde, problemas de saúde. Agora recuperados, estamos aí novamente nas nossas atividades aqui no canal, Tivemos aí na última segunda-feira a live do nosso segundo aniversário do canal Liturgia, Fé e Vida. Então é uma alegria muito grande poder estar com vocês nesses 2 anos. E neste segundo semestre a gente pretende retomar as nossas lives da quarta segunda-feira do mês, para a gente sempre estar refletindo algum tema importante na nossa caminhada eclesial. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos e amigas, o Evangelho de hoje, Jesus nos propõe uma reflexão muito importante. A reflexão de olhar para a nossa vida. A vida é um dom que recebemos de Deus e muito importante. Cuidar da nossa vida é preservá-la, mas cuidar da nossa vida é também um compromisso de amor para com o próximo. Se nós ajuntamos riquezas demasiadamente, acumulamos bens demasiadamente, sem nos importarmos com o outro, com a nossa fé, com a nossa vida, nós estaremos sendo loucos, como nos diz Jesus. Por que loucos? A expressão que Jesus usa, ou que o evangelista coloca na boca de Jesus, é uma expressão para dizer assim:
louco porque você coloca toda a sua confiança nos seus bens e não em Deus, com quem realmente você pode confiar. Mas então, não precisamos de bens para sobreviver? Sim, precisamos, mas eles não devem estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, deve estar a presença de Deus em nossa vida e o nosso próximo, o outro, a vida humana, a vida da natureza, porque é no espaço da natureza que construímos a nossa vida e que usufruímos dos bens para a nossa sobrevivência. Sendo assim, é preciso olhar com muito carinho para que os nossos bens, eles não nos prendam, eles não sejam motivo de nos desviarmos do caminho de fé. Eles são apenas bens. Não os levamos juntos quando deixamos a nossa existência. Nós simplesmente levamos as nossas mãos, ou vazias, porque depositamos a nossa confiança inteiramente nos bens materiais, nos tesouros terrenos, naquilo que passa, ou as mãos cheias, porque nós vivemos a nossa vida com os nossos bens, mas não fizemos deles nossos escravos, ou não nos escravizamos para eles, mas usamos deles para a valorização da vida e também para auxiliar o nosso próximo. O trecho do Evangelho de hoje começa com uma pergunta de algumas pessoas. Ô mestre, diga para o meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus responde: acaso alguém me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? Quer dizer, aqui nós temos um problema imenso que aflige praticamente todas as famílias. Se os nossos genitores precisam de cuidados, é uma família que tem muitos irmãos. Um diz que não pode por causa do trabalho, outro diz que não pode porque tem a família para cuidar, outro diz uma outra desculpa. Sobra apenas para um ou dois. Mas quando vem a herança, aí todo mundo se junta, cada um quer o seu pouquinho, porque é bens, porque é dinheiro, e aí muitas vezes as brigas acontecem. Quer dizer, o outro, o próximo, aquela pessoa que precisava de auxílio, não importava, não tem importância nenhuma. Mas se eu tenho a vida hoje, a quem eu devo? Aos meus genitores. Se não fossem eles me gerar, cuidar, não estaria eu aqui. Será que não merecem os cuidados agora quando necessitam? Mas não. Tem gente que prefere deixar de lado, mas quando a herança chega, aí não tem jeito. Ou você me dá o meu pedacinho de terra, a minha parte da casa, do terreno, seja urbano, seja rural, porque se você não me der, eu vou entrar na justiça contra você. Essa pessoa que cuidou entrou na justiça para que você pudesse auxiliar o cuidado? Em alguns casos sim, na maioria não. É o dinheiro que divide, não é o amor que divide. Então, é necessário pensarmos: quando chegar o dia derradeiro da nossa existência, o dia em que nos veremos diante de Deus, vamos nos apresentar com as mãos vazias ou com as mãos cheias
não cheias de dinheiro, não cheias de bens materiais, mas cheias de amor. Qual é a proposta? Qual é o caminho que eu quero seguir? Mensagem de esperança, mensagem de vida, mensagem de amor. Olhe para o seu redor, olhe para a sua vida. Onde está o teu tesouro? Ele te ajuda a crescer como pessoa? Ou ele te atrapalha a ser pessoa? O amor deve estar acima de tudo quanto nos cerca. Porque se temos amor, conseguiremos ter esperança. E tudo aquilo que possuímos é um meio para a realização do amor. Pense nisso. Na sugestão litúrgica para o próximo final de semana, a CNBB nos propõe alguns cantos que são vocacionais. Nós estaremos entrando no mês vocacional, mas nós estaremos dando continuidade à nossa caminhada no tempo comum. Mas dentro do tempo comum, dentro do mistério celebrado, nós estaremos celebrando em cada um dos domingos do mês de agosto uma vocação específica. E nessa vocação estaremos refletindo dentro da liturgia própria do tempo comum. Próximo final de semana celebramos a vocação aos ministérios ordenados. Não é somente o dia do padre, mas é também o dia do diácono, o dia do sacerdote, o dia do bispo, o dia do papa. São os ministérios ordenados na vida da igreja. Aqueles ministérios que servem a comunidade, que servem a paróquia, que servem a diocese. Papa Francisco fala muito nessa questão do serviço. Ele foi perguntado recentemente sobre a espiritualidade e ele foi muito claro, se ele era mais, a espiritualidade era mais do papado, era jesuíta, e ele disse assim, a espiritualidade é pessoal. E o Papa Francisco nos está ensinando a sermos igreja em saída. Então os ministérios ordenados precisam ser igreja em saída, e não ministérios de sacristia, ou seja, distantes do povo. Lembremos disso nesse próximo final de semana. Não vamos colocar os nossos sacerdotes no altar, num pedestal, porque eles são muito, muito, muito importantes na vida da igreja. Vamos sim fazer a homenagem devida que eles merecem por ter doado a sua vida para estar a serviço do reino de Deus. Isso sim. Mas o sacerdote que se coloca acima do povo, acima da igreja, ele precisa rever a sua vocação. Porque o sacerdócio ele é para servir e não para ser servido. A CNBB, no Semanário Litúrgico, nos propõe algumas sugestões litúrgicas de músicas que possam nos auxiliar nesta caminhada desse mês vocacional, dentro daquilo que é próprio para cada celebração, para cada domingo, a continuidade da caminhada do ano litúrgico. O refrão orante
Eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te podem contemplar. Muito significativo esse refrão. O canto de abertura, muito conhecido. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. É um canto que se canta muito nas nossas comunidades. O ato penitencial, o hino de louvor, Cordeiro de Deus, Pai Nosso, para as comunidades que costumam cantar, esses cantos, o próprio santo, esses cantos que são as partes fixas da missa, a gente sempre está retomando aqui. Eles precisam ter a mesma letra que está no missal romano dessas partes que são rezadas. Todo canto que foge dessa dinâmica daquilo que está no missal romano, das partes fixas, não é canto apropriado para ser cantado na celebração litúrgica, seja ela celebração da palavra ou Eucaristia. Então, equipes de liturgia, equipes de canto, prestem bastante atenção nesse ponto. O Salmo responsorial, Salmo 33, feliz o povo que o Senhor escolheu. O Aleluia, que é a aclamação do 19º ao 22º domingo do tempo comum. Então, para o 19º domingo comum, o refrão é preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Canto de apresentação às oferendas também é um canto muito conhecido, muito cantado nas nossas comunidades. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão, os homens que são igrejas se unem pela oblação. Também muito significativo. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Quer dizer, não é só cantar por cantar, mas é cantar rezando, entendendo a letra do canto e o que ela me propõe a fazer. Diante do altar, aqui, diante dessa celebração, eu entendo a minha vocação. E qual é a minha vocação? Devo sacrificar a vida por meu irmão. Em que sentido? De doação, de serviço, de ajuda, de sentir a vida do outro e não simplesmente ver o outro como outro sem necessidade. Aquele, aquela. Não. O outro tem um nome, o outro tem uma história de vida. O outro é o outro. É irmão meu. É irmã minha. Então eu preciso olhar nessa dimensão. É isso que é entender a vocação. Canto de comunhão, sempre prontos estejam vocês, vigilantes, vigiais atentos, esperando o Senhor que retorna e que chega a qualquer momento. Esse é o refrão, uma das estrofes, que é a letra do Salmo. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, o que é que vou temer? Deus é minha proteção, Ele guarda minha vida. Eu não vou ter medo, não. É muito bonito esse salmo também e que nos ajuda a rezar, com o refrão próprio do dia. Vem Divino Espírito, em invocação ao Espírito Santo. É só isso, vem Divino Espírito de Tezé. Coleta fraterna para as comunidades que não realizam a celebração eucarística, mas realizam, melhor dizendo, a celebração da palavra. Tu és, Senhor, a riqueza do meu coração, Tu és, Senhor, o sentido da minha missão. E eu sou, Senhor, em Tuas mãos inteira entrega oblação, também falando dessa dimensão vocacional. E finalizando, és Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a santa palavra de Deus.
dizem sim e logo te tornas mãe. Dá a luz depois o Cristo que vem nos reunir. Lembrar que, às vezes, algumas comunidades exageram na ornamentação, colocando estola, colocando paramentos. Não, gente, o próprio sacerdote que vai celebrar, ou melhor, que vai presidir a celebração, ele já tem a estola, ele já tem a casula. Não tem necessidade de ter outro em outro lugar. Ele é o presidente da celebração. Ele usa esses símbolos que são próprios do sacerdote. Então não tem necessidade de colocar outra coisa. Não há necessidade de estampar outra coisa. Ele tem os próprios símbolos. Ornamentar com flores, pode-se colocar uma dimensão do que é o ser sacerdote, o servir. Um exemplo muito prático, um símbolo muito próprio do sacerdote, uma bacia com água e uma toalha. Isso fala muito mais do que colocar uma estola. Isso fala muito mais do que colocar os próprios paramentos do sacerdote como símbolo. Então vamos olhar um pouquinho nessa dimensão. É isso então, amigos e amigas, nossas sugestões litúrgicas para o próximo final de semana. Um abraço fraterno a todos e nos vemos no próximo domingo.